Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, muita paz. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte hoje e sempre. Um abraço especial para os meus amigos, os meus irmãos de Ipiaú, na Bahia, nessa 22ª Semana Espírita. Eu sempre fico muito feliz em ser convidado para eventos na Bahia. A Bahia é um local que a gente tem um grande carinho pelas pessoas da Bahia. Um abraço apertado, então, a todos os amigos que estão aí trabalhando, organizando esse evento, que tudo dê certo, que as bênçãos de Jesus recaia sobre todos nós, inclusive neste evento maravilhoso que vocês estão realizando neste momento. E o tema que me foi solicitado, um tema muito sugestivo, muito interessante, o espírito e as leis de afinidade e sintonia. Quando eu tomei contato com o tema, eu me lembrei que alguns anos atrás eu estava realizando um pequeno estudo onde haviam ali pessoas neófitas no espiritismo que não tinham um maior conhecimento da doutrina, e na ocasião, dentro do assunto que estava sendo abordado, eu explicava que nada adianta trancarmos a porta da casa, trancarmos os portões, que isto não impede que espíritos adentrem, se for o caso, a nossa residência. Na ocasião, nós explicávamos que estamos cercados pelos espíritos. A rigor, quando falamos de espíritos, não podemos dizer que o mundo espiritual, a dimensão espiritual, comece lá, como se nós tivéssemos que percorrer uma determinada distância para adentrarmos este mundo habitado pelos espíritos. Ora, se nós estamos cercados de espíritos, se eles estão em toda parte, muitos deles entre nós, por razões as mais diversas, poderíamos dizer, de certa forma, que o mundo dos espíritos começa aqui ainda na matéria. Então, quando eu fiz essa explicação, que não adiantava trancar o portão, trancar a porta, que os espíritos poderiam adentrar de qualquer forma, ela então, assustada, me disse: mas meu Deus, e agora? Como é que eu vou tomar banho? Então, se eu entrar no banheiro para tomar banho, mesmo trancando a porta, algum espírito pode entrar dentro do banheiro e me ver nua. E eu, com aquela teoria de perder o amigo, mas não perder a piada, eu olhei para ela e disse: minha irmã, qual espírito em sã consciência vai querer entrar dentro do banheiro para ver a senhora nua? E aí todos rimos, ela sorriu. E, na verdade, essa brincadeira que nós fizemos, ela tem a ver com a questão de sintonia e afinidade. Em verdade, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 456, Allan Kardec indaga justamente isso aos espíritos superiores. Os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é maravilhosa, porque eles diziam assim: podem vê-lo, uma vez que continuadamente estão cercados por eles. Mas cada um só vê as coisas para as quais dirige sua atenção. Das que lhes são indiferentes, eles não se ocupam. Das que lhes são indiferentes, eles não se ocupam. E aí nós estamos falando do quê? Estamos falando justamente de sintonia e de afinidade. Os espíritos vão se interessar por aquilo que eles têm sintonia, por aquilo que eles têm afinidade. Bom, dito isso, nós poderíamos aqui lembrar de outras palavras, de outras expressões que têm a ver com o tema. Se nós estamos falando de afinidade e de sintonia, nós também temos que falar, por exemplo, de frequência vibratória. Em que frequência vibratória está determinado espírito? Nós já vimos exemplos
de que um espírito pode estar no mesmo ambiente que um outro espírito, ambos desencarnados, e um não perceber a presença do outro, justamente porque um deles está numa frequência vibratória não perceptível pelo primeiro ou pelo segundo. Tem um exemplo que está lá no livro Voltei. Para quem não conhece o livro, a obra é extraordinária. Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Irmão Jacó. Irmão Jacó é um pseudônimo. É a história da desencarnação de um espírita muito atuante no movimento espírita, que depois da sua desencarnação teve lá os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, como qualquer um de nós. E o interessante, falando aí de frequência vibratória, é que em dado momento ele está assistindo o velório, o seu velório, e o seu corpo está lá recebendo as homenagens, ele está próximo do caixão onde está o corpo. Chegam dois espíritos, digamos assim, vulgares, dois espíritos inferiores, um de um lado, outro de outro, do lado dele, um de cada lado, e um olha lá no caixão e diz assim: nossa, olha quem morreu, foi o irmão Jacó. E o outro diz assim: eu daria tudo para ver onde ele está agora. E ele estava ali. Mas como ele estava numa frequência vibratória diferente, ele não foi percebido por aqueles espíritos. Quando nós falamos de sintonia, de afinidade, nós temos também que falar de hábitos, porque são os nossos hábitos que vão gerar os padrões, padrões de comportamento, padrões psíquicos, padrões emocionais. E de acordo com estes padrões, nós vamos estabelecer a sintonia com este espírito, com aquele espírito, com esta situação, com aquela situação, com determinada pessoa, com a outra pessoa. Nós temos que lembrar a palavra emissão, no sentido de que as pessoas emitem energia, e recepção, no sentido em que as pessoas recebem energia, emissão, recepção, padrão vibratório, frequência vibratória. Todas essas expressões têm a ver com afinidade e sintonia. Se a gente quiser ampliar as nossas reflexões, as nossas referências, quando nós vamos, por exemplo, para as escolas da psicanálise, basicamente são 7 escolas da psicanálise, nós vamos encontrar em muitas delas a palavra vínculo. Vínculo, que vem de vínculo, que significa uma atadura, que significa uma união duradoura. Vínculo, numa definição bem simples, é uma estrutura relacional, emocional, entre duas ou mais pessoas, ou entre duas ou mais partes separadas de uma mesma pessoa. Para as nossas reflexões, a primeira definição nos interessa. Vínculo é uma estrutura relacional, emocional, entre duas ou mais pessoas. Quando nós vamos estudar Bion vai estabelecer as características dos vínculos. E ele vai colocando lá várias características. Os vínculos se organizam numa estrutura, ok? Existe uma interação entre todos os elementos, ok? E aí ele diz, entre as características do vínculo, ele diz assim, que vínculo, o tipo de emoção predominante no vínculo é que vai articular, definir, caracterizar a forma de vincularidade. O tipo de emoção predominante no vínculo é que vai articular, definir e caracterizar a forma de vincularidade. Bom, como é que a gente entende tudo isso? Trazendo essa questão para a vida prática, trazendo essa questão para o dia a dia. Vamos tentar aqui buscar alguns exemplos do dia a dia que podem nos auxiliar nesse entendimento. Sintonia, frequência vibratória,
conexão mental, conexão psíquica. Tudo tem a ver com a forma que eu conduzo minhas ações, minha emoção ou minhas emoções e os meus pensamentos. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu, psicanalista, esteja atendendo alguém na clínica, uma cliente, e esta cliente está me narrando problemas graves que ela tem com a sua mãe. Digamos que esta jovem, por motivos que aqui não nos interessam, sente ódio da sua mãe. E eu, profissional que estou ouvindo-a, não consigo trabalhar em mim aquilo que Freud chamou de atenção flutuante, que é quando eu consigo calar momentaneamente os meus preconceitos, quando eu consigo, de certa forma, calar, digamos assim, as minhas defesas inconscientes. Vamos imaginar que eu não consiga ter uma boa postura como ouvinte e eu tenha um problema mal resolvido com a minha mãe. Eu não converso com a minha mãe. À medida que eu vou ouvindo a jovem narrar o ódio que sente pela mãe, nesta invigilância, nesse meu descuido como profissional, eu vou entrando, de certa forma, na frequência dela, eu vou entrando nesta sintonia, eu vou sendo envolvido como se eu estivesse sendo envolvido por uma teia, né, de energias, uma teia de aranha mesmo, e provavelmente, a partir daí, duas coisas vão acontecer. Eu não vou realizar um bom atendimento psicanalítico a esta jovem, porque me comprometi, porque entrei na sintonia, entrei na frequência, e não dei conta de corrigir isso. E provavelmente é bem possível que, quando ela sair do consultório, eu não fique bem. E ainda é capaz que eu possa até dizer: meu Deus, eu atendi esta jovem e ela estava tão carregada, ela estava tão mal, a energia dela era tão pesada que eu também fiquei mal. Na verdade, eu não fiquei mal por causa disso. Eu fiquei mal porque eu estabeleci de forma invigilante uma sintonia com a questão mal resolvida dela, que encontrou ressonância numa questão semelhante, mal resolvida em mim. É muito importante a gente refletir sobre isso. Vamos imaginar, para dar um segundo exemplo, dentro da lei de afinidade, de sintonia, um espírito inferior que, por uma razão qualquer, tem o desejo de me influenciar ao suicídio. Imaginemos que ele não goste de mim, imaginemos que é um inimigo de encarnações passadas e que tem o objetivo de me induzir ao suicídio. Bom, os espíritos não tiram nada de coisa alguma. Os espíritos, como já dizia Leon Denis, não produzem o mal em nós. Eles apenas fomentam um mal que já existe em nós. Então, neste exemplo, muito provavelmente, eu posso estar num quadro de depressão, num quadro de tristeza profunda, eu posso estar desejando morrer, não ter mais prazer de viver, e por conta disto, eu abri uma brecha, e a partir daí então, o espírito, com a intenção de poder me prejudicar, levando-me, induzindo-me ao suicídio, passa a exercer esta influência, porque houve ali uma conexão. Isso é sintonia. O espírito entrou na minha frequência vibratória de tristeza e, a partir daí, então, ele vai tentar, através da inspiração negativa, por assim dizer, me induzir ao suicídio. Querem ver um outro exemplo? Imagine que eu sou um orador
e eu estou fazendo uma palestra. Olha que coisa delicada, essa questão de energia, de vibração dos ambientes, de vibração das pessoas. E eu estou na palestra, realizando uma palestra, e ali fazendo uma brincadeira. Eu particularmente, eu gosto muito de brincar, mas vamos imaginar que na palestra eu faça uma brincadeira de conotação sexual. E digamos assim que tenha sido uma brincadeira, uma piada um pouco pesada demais. E há pessoas no público, tem lá 100 pessoas assistindo a palestra. E vamos imaginar que nesse público de 100 pessoas, existam ali algumas pessoas que têm algum tipo de dificuldade na área sexual. E aquela minha brincadeira descuidada gerou nessas pessoas um pensamento, digamos assim, de excitação sexual. Nosso pensamento tem vida. Vamos imaginar que, sem querer, eu estimulei naquelas pessoas, com a minha brincadeira, uma questão sexual de desequilíbrio. E essas pessoas projetem ali naquele ambiente o que elas passaram a sentir a partir da minha brincadeira. Evidentemente, isto vai criar uma energia muito ruim, muito ruim. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que nós falamos e naquilo que nós pensamos, naquilo que nós vibramos. Quando nós falamos, por exemplo, de um ambiente onde estamos realizando um evento espírita, como aí a 22ª Semana Espírita de Ipiaú, tudo é muito importante, porque os pensamentos desencontrados podem gerar uma situação muito crítica sobre o ponto de vista energético. Às vezes, uma coisa muito simples pode modificar a vibração do ambiente. Eu me lembro que eu estava num evento uma vez, acompanhando um amigo que faria a palestra. Eu o levei até o local e a pessoa que apresentou, o orador que apresentou o amigo, como também era muito meu amigo, sentiu-se na liberdade de fazer algumas brincadeiras, né, referindo-se a mim. O que não havia importância alguma, mas algumas brincadeiras, digamos assim, fora de hora. Brincadeiras que seriam muito bem-vindas num momento de descontração, num bate-papo, mas que ali talvez, como a sua fala antecedia a prece e a palestra, talvez não fossem o momento certo de fazer a brincadeira. E ele fez algumas brincadeiras, as pessoas riram, e quando eu fui convidado para fazer a prece, o amigo orador, com muita sensibilidade, ele discretamente me segurou pelo braço e disse assim: olha, demore um pouco mais na prece, faça uma prece mais longa, porque as brincadeiras fez cair o padrão vibratório do ambiente e ficou uma energia ruim. E aí então, com essa observação, nós demoramos um pouco mais na prece, fizemos uma prece mais demorada para, digamos assim, levantar o padrão vibratório daquele espaço, daquele quadro que nós teríamos ali. Então, nós vamos entendendo que esta troca de energias, ela se estabelece o tempo todo. Nós trocamos energias com as pessoas. Então, a partir dessa nossa introdução, vamos fazer algumas reflexões em relação a esta questão da afinidade, da sintonia. Primeiro, tomar uma água. Em quase todos os casos de obsessão, a questão da ressonância vibratória é elemento decisivo no processo. Pronto. Vou repetir. Em quase todos os casos de obsessão, a questão da ressonância vibratória é elemento decisivo no processo.
uma das definições de ressonância. Ressonância é o fenômeno físico no qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à frequência fundamental de oscilação de um receptor. Ressonância. Se equivalem. Bom, se eu estou aqui falando da obsessão, da influência espiritual, e se eu estou dizendo que a ressonância vibratória é um elemento, muitas das vezes, decisivo no processo, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, e o quanto a nossa invigilância pode estar gerando buracos, espaços, aberturas para que haja uma influência espiritual de ordem negativa. Vamos a mais um exemplo. Os exemplos ajudam bastante a gente a compreender. Imaginemos uma pessoa que está sofrendo um processo de obsessão. Ela está lá sendo atingida espiritualmente numa obsessão de ordem sexual. Espíritos equivocados, perdidos no campo da sexualidade, estão agindo espiritualmente no sentido de levar aquela pessoa a equívocos nesta área, obviamente para comprometer a sua existência. E vamos pensar na pessoa. Se há ali uma obsessão de ordem sexual e que os espíritos inferiores estão conseguindo sucesso, e aí a gente tem que lembrar que pressão espiritual todos nós sofremos. Por uma razão ou por outra, a pressão espiritual, de uma certa forma, ela vai acontecer sempre em nossas vidas. Agora, ceder a estas pressões espirituais e caminharmos por um processo obsessivo é uma outra situação. Então, imaginamos que esta pessoa está cedendo a esta influência e está aí a passos largos num desequilíbrio total. Bom, ok, vamos pensar. Que brechas, que comportamentos, que pensamentos, ou qual tipo de emoção este encarnado, esta pessoa que, entre aspas, é a vítima, está tendo a ponto de que o processo obsessivo tenha dado certo, esteja funcionando. Olha, é uma pessoa boa, ok, legal. Olha, é uma pessoa que está tentando fazer o bem, ó, que bom, outra qualidade. É uma pessoa honesta, que maravilhoso. Porém, é uma pessoa que tem alguns vícios, como, por exemplo, assistir filmes eróticos com frequência. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma dificuldade no casamento, no que diz respeito às suas relações íntimas com a sua esposa, um problema que ele não deu conta de resolver ou não quer resolver, por motivos os mais variados. Então, como um mecanismo de fuga, como uma válvula de escape, ele se torna viciado em assistir filmes eróticos. É uma pessoa que está sempre conectada a esse tipo de exposição. E aí, então, ele recebe filmes no seu celular, dos amigos que já sabem que ele gosta. Ele está sempre fazendo brincadeiras com conotação sexual. Ele está sempre observando e tentando visualizar a sensualidade na outra pessoa, a sensualidade em si mesmo. Pronto, ressonância vibratória. Essa postura é que abriu a brecha para que o processo obsessivo acontecesse. Então, poderemos dizer que há aí uma sintonia. Podemos afirmar que está acontecendo, num exemplo desse, uma afinidade. Uma afinidade. Porque, veja,
ele poderia também, nós aqui poderíamos levantar uma outra possibilidade. Vamos imaginar que ele não tivesse os obsessores, tentando influenciá-lo negativamente. Ele poderia mentalmente se associar a espíritos desencarnados com grande dificuldade no campo da sexualidade, e esses espíritos passarem a acompanhá-lo, agora não para prejudicá-lo, mas para usufruírem, para vampirizarem as ideias, as cenas que ele ali estava alimentando. Olha que coisa interessante, né? E é claro que a gente também vai entrar ainda dentro desse exemplo. A gente também pode entrar no padrão vibratório de outros encarnados, não precisa ser desencarnados, que podem se acoplar a nós, que podem se conectar a nós. E aí nós vamos ter um prejuízo espiritual por conta desta afinidade que se estabeleceu. Certo? Vamos para mais aqui uma observação importante. Em relação à sintonia e afinidade, não podemos menosprezar os detalhes. Menosprezar os detalhes. Aliás, tem uma música, né, conhecidíssima do Rei, que diz assim: não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. E toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Olha que coisa interessante. Detalhes. Como é a sua vida cotidiana? Como é o seu dia a dia? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, mas eu não sei o que acontece, eu não sinto a intuição presente na mediunidade, eu não sinto a inspiração, eu não consigo perceber com clareza a presença dos bons espíritos perto de mim, eu não sei o que acontece, eu chego para o trabalho, eu sei que eles estão ali, eu sei que eles estão ajudando, mas parece que eu não consigo entrar na frequência. Legal, vamos pensar, vamos refletir. Talvez a mesma pessoa que disse isso, detalhes, usou o seu dia para quê? Para pesquisar vídeos nos TikTok da vida, para se encher de séries da Netflix, para descansos intermináveis, para leituras não edificantes, para conversações da mesma forma não edificantes. Detalhes, mas são detalhes que vão gerando o nosso padrão vibratório. E como nós sabemos que em mediunidade, num trabalho sério, não existe improviso, talvez essa mesma pessoa mais tarde tenha uma dificuldade em entrar em sintonia com os benfeitores espirituais. Por quê? Porque nas pequenas coisas da vida, a sua sintonia não é com os bons, a sua afinidade não é com coisas boas. Como diz um grande sábio, o incêndio nunca começa grande. Começa com uma faísca, com uma vela, com um fósforo. Então, nós temos que prestar atenção no nosso dia a dia, quais têm sido as nossas vibrações, em que patamar, em que frequência eu tenho me mantido todos os dias. Não se trata de ter uma vida santa, porque santo ninguém é. Não se trata de ter uma vida angelical, porque isso não é possível. Trata-se de nós estarmos atentos, repito, a esses detalhes do dia a dia. Quando nós chegamos, por exemplo, para realizar as atividades do Dr. Klaus, as cirurgias, os tratamentos espirituais, às terças-feiras, evidentemente que nós fazemos uma prece, fazemos uma preparação, e nós sempre dizemos duas coisas aos trabalhadores. Primeiro, que a preparação, ela já deve vir de casa.
a gente já tem que chegar no centro com a matéria mais ou menos preparada. Ou seja, imagine só, você levanta de manhã, você levanta mal-humorado, porque vai ter um dia difícil de trabalho, você já se irrita com a sua esposa porque o café está faltando açúcar, e no trânsito você já tem um desentendimento com alguém que lhe fecha, você almoça correndo, nem vai para casa para ganhar mais dinheiro, briga com um amigo, e depois você chega no centro e faz uma prece. Está pronto para aplicar o passe, para dialogar, para incorporar. Não é assim. A gente tem que ser mais vigilante no dia a dia, principalmente se o dia for de atividade. E enquanto nós estamos na atividade, na nossa casa espírita, na nossa instituição, mantermos o padrão vibratório. Porque também é um engano acharmos que são os benfeitores tão somente que vão proteger a instituição. O nosso padrão vibratório, ele tem que estar bem, ele tem que estar sintonizado. Quando nós estudamos, por exemplo, a questão dos campos de força, a apometria fala muito dos campos de força, os campos de proteção, os campos de contenção. É a nossa oração, é a nossa vibração que vai mantendo esses campos de força. Então, isso é muito importante da gente pensar nos detalhes da nossa vida. Uma outra reflexão que queremos fazer a respeito de sintonia, de afinidade. Às vezes, nós buscamos a cura, mas a nossa sintonia é com a enfermidade. Parece uma coisa estranha de se dizer, né? Mas isso é verdade. Nós vamos buscar a cura, mas em verdade a nossa sintonia é com a enfermidade. Aí, por que a nossa sintonia é com a enfermidade? Bom, aí a gente vai encontrar várias possibilidades. Se você tem uma pessoa muito carente, que precisa da atenção alheia, que necessita, de forma doentia, da atenção, do amor do outro, e essa pessoa não encontra em si mesma qualidades que favoreçam essa atenção do outro, sem que ela se dê conta, ficar doente, para ela é uma coisa boa, entre aspas. É o que nós chamaríamos de um ganho secundário. Então, eu sou uma pessoa carente. Aí eu tenho uma gripe forte, eu fico de cama. Nossa, a família toda me dá atenção. Me levam sopa na cama, perguntam se eu quero água, perguntam se eu estou precisando de alguma coisa, me ajudam nas minhas necessidades. Nossa, aquilo me faz tão bem que, sem perceber, eu fico gripado 3 meses. Por conta da carência, eu estou vibrando na enfermidade. Às vezes, o próprio hábito de se preocupar em demasia com a doença potencializa a enfermidade. Às vezes a gente fala de uma úlcera, né? A minha úlcera, porque a minha úlcera, como se fosse um bichinho de estimação, como se tirar a úlcera não sobraria nada. Então a gente vai potencializando essas enfermidades. Nós não estamos dizendo aqui, evidentemente, que você vai ignorar, ou você vai fazer de conta que não existe uma doença, se a doença existe. Se ela está ali, ela está ali. O que nós estamos dizendo é que quando nós damos muita importância a essa enfermidade, quando nós nos conectamos muito a essa enfermidade, nós nos distraímos em relação aos benefícios que a gente poderia receber. É muito comum, quando o Dr. Klaus está atendendo, algumas situações em que a pessoa deita na maca e o Dr. Klaus vai fazer algum procedimento, e um caso ou outro, a pessoa fica ali na maca, ele deixa a pessoa na maca, ele deixa a pessoa na maca, ele deixa a pessoa na maca, um tempo maior, para depois fazer o procedimento. Por quê? Porque a pessoa, ela não consegue relaxar, ela não consegue se deixar envolver por aquele ambiente de cura, por aquelas energias que estão na sala. Então ela abre o olho, ela fecha o olho, ela se mexe na maca, ela ameaça levantar,
o doutor Klaus se aproxima e ela já vai logo dizer, eu estou muito mal. Olha, eu estou muito mal, só sabe que eu estou muito mal? Mas eu estou muito mal. Calma, relaxe. E aí aquelas recomendações, né? Pense numa luz, né? Respire profundamente, se acomode na maca, ouça a música, deixe a música envolver a sua alma, deixe a música envolver o seu pensamento, tente se desligar no problema, concentre-se naquilo que você vai receber, e isso às vezes dá um trabalho danado, porque muitas pessoas, por razões diferentes, embora busquem a saúde, elas estão em sintonia com a enfermidade. Uma outra reflexão que temos que fazer, que é fundamental dentro desse tema, é que cuidar da nossa vida psíquica e emocional é fundamental para que não caiamos na armadilha das contaminações energéticas. Temos percebido isto. Quantas pessoas que aparentemente estão sendo vítimas de ações espirituais, em verdade, estão sendo vítimas, e vítimas entre aspas, das contaminações energéticas. Eu posso me contaminar energeticamente num ambiente. Eu posso visitar um ambiente que tem uma energia ruim e me contaminar ali. Como eu posso me contaminar ao abraçar uma pessoa. Nós estávamos atendendo outro dia uma jovem com muitos problemas emocionais, espirituais, e ela me disse assim, um pouco antes do atendimento, ela me disse assim, me pediu que eu a ajudasse, porque ela tinha certeza que o seu quarto estava repleto de obsessores. Ela é uma jovem que tentou suicídio várias vezes, ela age de uma forma a não querer viver, automutilação, enfim, um quadro bastante complicado. E ela então nos solicitou que fizéssemos uma vibração, uma oração para o seu quarto. E eu perguntei assim a ela, mas por quê? Ela disse, olha, porque o meu quarto está repleto de obsessores. E eu então disse assim a ela, e por que é que você acha que o seu quarto está repleto de obsessores? Ela disse, porque eu entro lá e eu começo a passar mal. Eu entro no meu quarto, me dá uma tristeza. Eu entro no meu quarto, me dá vontade de me matar. Então deve ter muito obsessor lá. E aí então, durante o atendimento, nós pedimos aos médiuns que entrassem em sintonia com a casa dela, particularmente com o quarto, para que fizessem um rastreamento psíquico, no intuito de encontrarmos ali alguma influência espiritual e trazermos para o atendimento. E interessante, olha só, que os médiuns não localizaram nenhuma, absolutamente nenhuma influência espiritual. O que havia no quarto? Uma quantidade de energia negativa muito grande. Como ali no quarto foi o local em que ela tentou o suicídio várias vezes, como ali no quarto ela se mutilava, como ali no quarto ela teve a maior parte das suas crises, como ali no quarto ela também usava droga, ela foi plasmando nas paredes, no telhado, no chão, uma energia densa, parecendo uma gosma, como se fosse um piche, desse piche de fazer asfalto. E quando ela entrava naquele espaço, toda a energia que estava ali, ela sentia nela mesma. Como ela ainda estava naquela frequência vibratória, como ela ainda não havia mudado o seu padrão vibratório, aquilo a atingia em cheio. Em cheio. E aí nós auxiliamos na limpeza espiritual e o quadro melhorou um pouco. E aí, diante disso, eu me lembro de um ensinamento do Dr. Inácio Ferreira, em um dos seus livros, em que ele diz assim, o que você sente é capaz de moldar a energia que produz e emite. E a energia é capaz de criar campos que podem igualmente determinar o que alguém pode sentir. De certa forma, os lugares têm vida própria e exercem pressão sobre a mente. Olha só, exatamente
a experiência que vivemos ali com a jovem, a experiência que vivemos ali naquele quadro. Mas uma reflexão importante. Aliás, essa talvez seja a reflexão mais importante que a gente venha fazer nesse momento. A importância, a necessidade do vigiai e orai. A necessidade de estarmos vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas emoções, para que possamos escapar destas armadilhas que vamos nos permitindo, de certa forma, entrarmos justamente por conta destes descuidos, destas situações equivocadas. Veja, não é problema se você sente, se você percebe, só para dar mais um exemplo, que uma outra pessoa que você não pode ter uma relação afetiva está apaixonada por você. Não é um problema se você percebe que a outra pessoa em questão tem desejos sexuais por você. Isso é um problema dela. Qual é o problema? Quando é que isso passa a ser um problema para você? Quando você também entra nessa frequência e passa a nutrir por aquela pessoa os mesmos desejos. Porque aí você entra numa frequência vibratória que vai lhe comprometer o equilíbrio, mesmo que você não venha a se envolver de fato, fisicamente, com aquela outra pessoa, mas já estabeleceu-se uma conexão. E a gente diz assim, trazendo de novo a reflexão para o dia a dia. O que seria bacana, o que seria legal? Que a gente estivesse fazendo as limpezas daqueles ambientes que nós mais frequentamos. Da nossa casa, por exemplo. Guilherme, como é que eu faço a limpeza energética da minha casa? Como é que eu faço a limpeza energética do meu lar? Uma coisa simples, que já foi nos ensinada há tanto tempo, o evangelho no lar. Porque quando você faz o evangelho no lar, repetidas vezes, uma vez por semana, que seja 2 vezes por semana, você vai limpando as energias mais densas que vão se agregando ali. Aquela atitude simples de abrir o evangelho, de colocar 2 copos d'água, alguém faz a prece, alguém lê um trecho do evangelho, alguém comenta, faz a prece final. Isso repetidas vezes vai harmonizando, vai iluminando este ambiente. E na casa espírita, como é que a gente poderia fazer no nosso ambiente de trabalho? Bom, eu não sei. Cada grupo tem lá os seus recursos. Aqui no Caminho de Damasco, o que vez ou outra a gente faz? Vez ou outra, a gente reúne os médiuns, né? E faz uma vibração para a casa. E aí a gente mentaliza, desdobra os médiuns, mentaliza a editora, o trabalho com os livros, mentaliza o espaço das crianças, os atendimentos às crianças, evoca os elementais para a limpeza das possíveis energias que estejam ali. A gente pede para os médiuns se concentrarem em determinados espaços da casa espírita, das salas que precisam ser limpas, às vezes do salão de palestra, que tem ali alguma contaminação. No ambiente de trabalho. Bom, no ambiente de trabalho, eu costumo, e qualquer um pode fazer isso, antes de começar os atendimentos, fazer uma prece, mentalizar luz no ambiente, mentalmente construir um campo de proteção, seja que forma for, em forma de pirâmide, em outra forma, a sua força mental, você vai construindo ali uma situação de proteção para o seu ambiente. E eu, pessoalmente, aprendi isso com o Lindomar ao longo do tempo, de um cliente para o outro, uma parada, um exercício respiratório, uma prece, onde você se desvincula das energias,
daquele primeiro cliente que você atendeu. Então, observemos como a gente tem que estar tomando este cuidado. Eu digo sempre assim às pessoas quando me perguntam: olha, mas eu acho que fizeram macumba para mim. Não se preocupe com a macumba que fizeram com você. Se preocupe por que a macumba pegou, por que grudou, por que complicou a sua vida. Onde é que você está desatento? Onde é que você está invigilante a ponto de permitir que esse processo aconteça? Sendo assim, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que nós possamos no dia a dia, através de um exercício diário, porque é sempre o exercício diário, que nós possamos, nesse exercício diário, reeducarmos a nossa mente, reeducarmos as nossas emoções, da mesma forma que vamos numa academia e durante semanas, meses e anos, repetimos os mesmos exercícios para fortalecer os músculos, para ganharmos um corpo, como se diz na gíria, sarado, que a gente possa também fortalecer a musculatura da nossa alma, que a gente possa toda semana, todo mês, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, também fazer a academia de Jesus, exercitando a nossa mente no que é positivo, exercitando as nossas mãos na caridade, exercitando as nossas emoções naquilo que sintonize com o bem, naquilo que sintonize com aquilo que vai trazer luz, lucidez e equilíbrio para as nossas atitudes. Estarmos entre as pessoas em desequilíbrio e perturbação é uma necessidade imposta pelo movimento da caridade. Nos contaminarmos nestas situações nefastas, diz respeito a nós mesmos, a estas brechas, a estas invigilâncias, que muitas das vezes não percebemos, e aí então somos enredados por uma situação mais dolorosa, por uma situação mais complicada, por uma situação mais difícil, que vai nos fazer sofrer as consequências ali na frente. Olhe para você. Faça diariamente uma reunião com você mesmo. Reavalie os seus sentimentos. Quando você chegar num ambiente, cuidado com os pensamentos impulsivos. Calma, respire, conte até 10, avalie o quadro, faça uma oração, procure estabelecer uma sintonia com os bons espíritos, para que os bons espíritos possam lhe inspirar o melhor a ser feito. Às vezes, por falta da paciência, por falta de aprendermos a ser comedidos, as nossas palavras saem muito rápido, e depois que elas saíram, elas acabam complicando toda a situação que estamos envolvidos, porque não tivemos tranquilidade para lidar com aquela ou com aquelas situações. Sintonia, lei de sintonia, essa lei que estabelece que semelhante atrai semelhante. O que é que você está vibrando? Como está a sua sintonia? O que é que os seus pensamentos estão atraindo? O que é que os seus sentimentos estão vibrando? Como está a sua saúde psíquica? Como você vem conduzindo a sua vida como um todo? São questões, meus irmãos, que a gente precisa fazer diariamente, que a gente precisa estar atentos o tempo todo, para que não venhamos tropeçar nas pedras que estão no caminho. Lembrando que as pedras que estão no caminho, estão no caminho. E não é necessariamente a pedra que me faz tropeçar, mas é o meu descuido de não ter percebido a pedra e tropeçar nela. Então, que a gente possa aprender a tropeçar menos, que a gente possa aprender a vibrar mais amor, para que a gente possa atrair mais amor, que a gente possa vibrar mais alegria, para que não sejamos
contaminados pela tristeza desta ou daquela pessoa que, ainda invigilante, vive as amarguras da vida a reclamar. Eu desejo a todos um excelente evento, muita paz, muita luz, que Jesus nos fortaleça nesta caminhada. Obrigado aos queridos amigos e irmãos da Bahia.